Saúde os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe para juntos mais uma vez examinarmos a sua santa e bendita palavra. Hoje nós vamos examinar a respeito do corpo carnal e o corpo espiritual. Existe diferença entre o corpo carnal e o corpo espiritual. No entanto, tanto de um quanto de outro, quem é o piloto somos nós. Nós é que comandamos nosso corpo carnal e o nosso corpo espiritual. Isso é para entendermos as nossas decisões, o livre-arbítrio que o Senhor nos dá. Nós é que tomamos as decisões da nossa vida. Veja em 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 9 em diante, a palavra diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Nós não sabemos o que Deus preparou para nós segundo nossa compreensão humana, carnal. Por quê? Porque as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para nós. Então nós não temos como saber. A palavra nos dá referências. Nós vamos morar num lugar que não haverá morte, não haverá separação, não haverá doença. As ruas são de ouro, de cristais, os muros de jaspe, para termos uma ideia da grandiosidade que é. Porque essas coisas que Deus usa para comparar o que nós vamos ter no futuro se permanecermos na sua palavra, são coisas que nós vemos, tocamos, subiu ao nosso coração, entendemos, compreendemos. Como o Senhor Jesus fala, se eu falei para vocês das coisas carnais e não entenderam, o que seria se eu dissesse as espirituais? Então é assim, a palavra de Deus é assim. Nós olhamos para as coisas materiais e por ali nós entendemos a grandiosidade das que são espirituais. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então eu entendo, pelo Espírito de Deus que está em mim, a grandiosidade, não vejo, não toco, não sinto, mas eu entendo a grandiosidade daquilo que Deus preparou para nós. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E se temos o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que Deus é santo, Deus é Espírito, o Espírito Santo é o Pai, é Deus, então nós entendemos a grandiosidade disso. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende, né? Comparando as coisas espirituais com as espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só são entendidas espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, entende bem tudo. E essa pessoa não é entendida por ninguém é discernida, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então veja bem, nosso corpo humano, que nós vamos dar contas a Deus por tudo que nós fizermos através do nosso corpo físico, através do nosso corpo humano, mas nós temos o corpo espiritual. E a palavra diz que o corpo espiritual, o corpo luta contra o corpo físico e o corpo físico contra o corpo espiritual para não fazermos aquilo que o corpo espiritual quer, o que nós como seres humanos queremos. Então existe esse combate em nós, essa guerra. E aí nós vamos entendendo o seguinte, eu como homem, como ser humano, eu tenho esse corpo, mas Deus me deu também do Espírito. Eu tenho um corpo espiritual. E esse corpo físico vai chegar um dia ao fim. Seja pela morte, seja na volta do Senhor, seremos transformados. Os mortos ressuscitarão, transformados,
num corpo espiritual, e os vivos serão transformados num corpo espiritual, que nós temos também esse corpo espiritual. Então eu estou no comando do meu corpo físico e do meu corpo espiritual. Você também está no comando do teu corpo físico e do teu corpo espiritual. E o que nós temos que fazer? Eu tenho que dirigir o meu viver fazendo o que o meu corpo físico quer ou o que o meu corpo espiritual quer. Eu sou o piloto desses corpos, dos dois corpos que estão em mim, o físico e o espiritual. Eu sou o que comanda, eu faço a vontade de minha, carnal, eu estou fortalecendo o meu corpo espiritual, carnal, perdão, ou eu faço a vontade de Deus e fortaleço o meu corpo espiritual. Então, se eu alimento muito o meu corpo carnal, ele se fortalece. Alimentar não é que eu digo de comida, é de satisfação. Eu quero aquilo, eu faço. Eu quero aquele outro, eu quero como ser humano. Eu quero aquela outra coisa, eu consigo. Eu quero ter aquilo lá, eu procuro até conseguir. Eu quero conseguir aquela outra coisa, eu faço tudo que o meu corpo carnal deseja. Tudo que os meus olhos veem, que eu desejo, eu vou atrás, eu procuro, eu combato, eu faço tudo o que eu quero como homem, no meu corpo físico, material, humano, carnal. Meu corpo carnal está forte. A vontade do espírito está lá embaixo. O corpo físico está combatendo isso. Não faça isso, não faça aquilo, não deseja aquele outro, não faça aquela outra coisa. Mas eu sou piloto, eu faço o que eu quero. Eu quero satisfazer a minha carne. Ao contrário, a minha carne tem os seus desejos, e o Espírito de Deus que está em mim também tem os seus desejos, por isso há esse combate, o Espírito contra a carne contra o Espírito. E nós vamos dar contas a Deus de tudo que tivermos feito pela carne. Então, eu submeto a minha carne à vontade de Deus. Então, eu não faço o que o meu corpo físico deseja. Eu faço o que o Espírito de Deus, o corpo espiritual de Deus que está em mim, porque Deus, quando criou Adão, ele soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. E quando Deus enviou aqui Jesus e nós recebemos o Espírito Santo, o último Adão, ele é Espírito vivificante. Quem recebe a Jesus como Salvador, recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se torna morada de Deus, como Cristo foi morada de Deus. Nós nos tornamos morada de Deus. Então é esse Espírito de Deus que está em nós, ele nos dirige. Tem gente que não tem combate nenhum, a carne não combate contra o Espírito, porque a pessoa simplesmente não aceita Deus, não confia em Deus, não acredita em Deus. A pessoa não tem confiança alguma em Deus, não tem fé em Deus, ela não tem o Espírito de Deus. Agora, como que Deus vai usar uma pessoa dessa, ou vai abençoar uma pessoa dessa, tudo que ela faz, ela acha que é ela que está conseguindo. Deus tem misericórdia, mantém viva a pessoa ouve mensagens de salvação, o seu coração mostra que determinadas coisas não estão certas, mas ela não está nem aí, ela acha que morreu, acabou, então ela tem que aproveitar, enfim, eles vão achar um monte de argumentos, mas nós que conhecemos a Jesus, o que nós vamos fazer? Eu vou olhar para Jesus Cristo e vou viver como Ele. Vou viver como Ele. Nós vemos aí pessoas imitando artistas e pessoas famosas. Olha, aquela pessoa, ela usa tal roupa, eu também quero uma roupa igual àquela. Usa tal anel, tal sapato, eu também quero igual, quero fazer igual. Nós não. Nós falamos assim, eu quero ser igual a Jesus. Como que é ser igual a Jesus? Jesus não tinha o mundo no seu coração. Ele ensinou a paz, ensinou o amor, ensinou perdoar, ensinou orar, ensinou suportar todas as coisas, porque nós servimos e somos, não só servimos, mas somos de Deus, nosso Pai, e Ele nos guarda, nos protege. Se for da vontade de Deus, Ele faz tudo o que Ele quer na nossa vida, porque nós nos entregamos a Ele. Quando Jesus foi preso, e Pilatos, conversando com ele disse, eu não sou desse mundo. Se eu fosse desse mundo, meu pai enviaria mais de 12 legiões de anjos para me proteger, para me livrar, mas eu não sou deste mundo. Então ele tinha vindo para ser o Cordeiro de Deus.
E nós estamos aqui para sermos servos do Deus Altíssimo, cada um fazendo o seu trabalho, a sua obra, e em oração e tomando decisões com este corpo físico para fazer as coisas espirituais. Por isso que em nós existe uma luta constante. Não se alarme demais por causa dessas lutas, não se escandalize por causa dessas tribulações. Essa aflição se cumpre em todos os nossos irmãos no mundo inteiro. Todos nós sofremos lutas e tribulações, porque estamos na carne, nós ainda não estamos em espírito. Nossa, mas eu jejuo, eu busco a Jesus, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo e tudo mais. É isso aí que nós temos que fazer, não é fazer um pouquinho para conseguir alguma coisa. Aí as pessoas que fazem alguma coisa espiritual para buscar uma coisa espiritual estão fazendo errado. Estão usando o corpo físico, fazendo coisas espirituais para alcançar uma coisa material. O Senhor Jesus não fez isso. Ele usou o corpo físico para glorificar o Pai, para alcançar uma coisa celestial, para vencer a morte. E é isso que nós vamos fazer. Como é que você vai vencer a morte? Como é que você vai vencer a hora que esse mundo começar a pegar fogo? Porque essa é a palavra de Deus, em Pedro, no apóstolo Pedro escreveu isso. Esse mundo está reservado para o fogo no dia do juízo. Que pessoa vos convencer em santo trato e piedade para suportarmos todas essas tribulações? Nós não podemos ficar buscando coisas materiais, usar o nosso corpo físico para agradar um pouco a Deus, para depois Ele nos dar aquilo. Não. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que são coisas espirituais, não visíveis, não subiu ao coração do homem, não tocamos, não sabemos. E nós estamos buscando isso. As outras coisas Ele vai providenciar. Ele vai providenciar. Então, eu vou prestar contas a Deus de tudo que eu tiver feito pelo corpo físico, e eu vou mostrar as minhas obras, as obras espirituais que eu fiz pelo meu corpo físico. Então, irmãos, nós estamos buscando as coisas celestiais, tomando decisões celestiais e usando o nosso corpo carnal, terreno, para alcançar a salvação eterna. Não podemos nos enganar pensando que fazendo um pouco de coisas terrenas, agradando um pouco a Deus, nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos o mundo. Eu sou servo de Deus, obedeço a Deus. Quem é servo do mundo, obedece o mundo. E nós temos que fazer a vontade de alguém, não podemos fazer a vontade de dois. Por isso que é a hora da decisão. Milhões e milhões no vale da decisão. E nós vamos, assim, vivendo, para sempre termos a certeza de estarmos fazendo aquilo que Deus quer, para que a nossa fé nunca se esmoreça. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então nós seguimos em frente fazendo isso. Eu estou pilotando este corpo aqui, vou fazer a vontade de Deus. Eu busco a Jesus, peço a Jesus, me dirija, me abençoe, me dê salvação, e sempre oro, buscando santificação, jejuns, orações, para agradar a Deus. E espero de Deus, vou fazer aquilo que o Senhor me manda. Nem todo mundo tem o mesmo caminho, o mesmo ministério, mas eu tenho que fazer sempre com amor, esperando em Deus a recompensa. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem me dado, agradeço a vocês que estão sempre acompanhando estas mensagens que Ele tem me dado. Deus abençoe a todos, que possamos a cada dia aperfeiçoar o nosso viver, porque os dias estão próximos, os dias da volta do Senhor. Não vamos nos deixar levar pela aparência, pelo chamado do mundo, mas vamos estar firmes na graça de Deus. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos sempre exemplo de vida e salvação. Então que Deus abençoe, que você seja grandemente abençoado e que você saiba agradecer a Deus tudo que Ele tem te dado, a vida, a saúde, a paz, os livramentos, porque Ele nos ama, Ele nos preparou coisas maravilhosas. Não desanime, siga em frente e Deus te abençoará grandemente, a você e toda a tua casa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.